Em um mundo onde o catolicismo tem sido um alicerce da tradição, alguns países estão testemunhando um surpreendente declínio na frequência à missa. Essa mudança enraizada em complexas transformações culturais e sociais levanta questões intrigantes sobre a fé na vida moderna. Hoje, exploraremos os 10 países católicos onde a frequência à missa é mais baixa. Fique conosco nesta jornada reveladora e, se achar esta exploração interessante, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos. Obrigado por nos acompanhar. Número 1. Irlanda, 30%. A Irlanda, outrora um pilar da fé católica, agora vê apenas 30% de sua população católica frequentando a missa regularmente. Isso representa um declínio acentuado em relação aos tempos em que frequentar a missa não era apenas uma obrigação religiosa, mas uma parte essencial da identidade e cultura irlandesas. As razões por trás dessa queda são complexas e interligadas, refletindo uma nação em meio a uma transformação profunda. Um dos fatores mais significativos tem sido a onda de secularização que varreu o país nas últimas décadas. A Irlanda, tradicionalmente uma sociedade conservadora, tem experimentado grandes mudanças no cenário social e político, impulsionadas por movimentos em direção a reformas progressistas. A legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2015, e a revogação das rigorosas leis sobre aborto em 2018 são apenas 2 exemplos de como a nação tem se afastado de seus valores religiosos profundamente enraizados em direção a uma perspectiva mais liberal. Essas mudanças refletem uma transformação cultural mais ampla, onde valores modernos estão substituindo cada vez mais as crenças religiosas tradicionais. Além dessas mudanças sociais, a Igreja Católica na Irlanda foi profundamente afetada por escândalos, particularmente aqueles envolvendo abusos clericais. Esses escândalos não apenas mancharam a reputação da Igreja, mas também corroeram a confiança entre os fiéis. Para muitos, especialmente as gerações mais jovens, a autoridade moral da Igreja foi profundamente minada, levando-os a se afastar da religião organizada por completo. Embora o catolicismo ainda desempenhe um papel na vida cultural irlandesa, particularmente em áreas rurais onde a frequência à missa é ligeiramente maior, a lacuna entre identidade cultural e prática religiosa está se ampliando. Centros urbanos como Dublin apresentam taxas de frequência ainda mais baixas, sinalizando um crescente distanciamento entre a igreja e a vida cotidiana de muitos irlandeses. O declínio na frequência à missa na Irlanda não se trata apenas de prática religiosa. É um reflexo de uma sociedade que luta para equilibrar tradição e modernidade. Seja por meio da fé, identidade cultural ou novas formas de comunidade, encontrar significado pessoal neste mundo em rápida mudança é mais importante do que nunca. Número 2. Itália, 20%. A Itália, frequentemente reverenciada como o epicentro do catolicismo e lar do Vaticano, é uma nação rica em herança religiosa. No entanto, apesar dessa tradição profundamente enraizada, a frequência à missa na Itália diminuiu com apenas cerca de 20% dos católicos participando regularmente. Esse declínio destaca uma mudança na sociedade italiana, onde a rápida modernização e urbanização remodelaram valores e estilos de vida. Embora a religião permaneça um identificador cultural significativo para muitos italianos, a participação ativa nos rituais da igreja, como a missa semanal, tem diminuído. Essa tendência sugere que a religião está sendo cada vez mais vista como um assunto privado, desconectado das demandas aceleradas da vida contemporânea. A igreja italiana tem enfrentado desafios para permanecer relevante em meio a essas mudanças sociais. Embora festivais religiosos e eventos significativos continuem atraindo grandes multidões, a prática rotineira de frequentar a missa tornou-se menos frequente, particularmente entre os jovens italianos, que muitas vezes veem as tradições religiosas como ultrapassadas.
No entanto, a Igreja permanece uma presença vital em comunidades rurais e entre as gerações mais velhas, onde sua influência persiste. Em resposta à diminuição da participação, a Igreja tem se concentrado em ações sociais e em abordar questões que ressoam com preocupações modernas, tentando reduzir a distância entre tradição e as realidades do mundo atual. Essa mudança no panorama religioso da Itália oferece uma reflexão valiosa para aqueles que navegam em sua própria fé nos tempos modernos. À medida que a vida evolui, também evolui a maneira como as pessoas se conectam com suas crenças, tornando essencial que as instituições religiosas se adaptem e se envolvam de forma significativa com questões contemporâneas, enquanto preservam seus valores fundamentais. Número 3. Suíça 15%. A Suíça, renomada por sua neutralidade e rica diversidade cultural, abriga uma comunidade católica substancial, particularmente em suas regiões centrais e meridionais. Apesar disso, a frequência à missa entre os católicos tem apresentado um declínio acentuado, com apenas cerca de 15% participando regularmente. Essa mudança pode ser atribuída ao forte ênfase cultural da Suíça na individualidade e no secularismo, onde liberdade pessoal, autonomia e privacidade são valores altamente valorizados. Em uma sociedade que valoriza cada vez mais a escolha pessoal, em detrimento da tradição, a religião frequentemente se torna um assunto privado, levando menos pessoas a sentirem a necessidade de participar do culto comunitário. Essa tendência reflete uma mudança global mais ampla em direção à espiritualidade pessoal e ao afastamento das práticas religiosas tradicionais. A Igreja Católica na Suíça tem enfrentado dificuldades para manter sua influência em uma sociedade onde os valores seculares predominam e onde a espiritualidade individual frequentemente tem prioridade sobre a expressão religiosa coletiva. Além disso, o panorama religioso da Suíça é altamente fragmentado, com uma presença significativa de comunidades protestantes e de outras religiões. Essa diversidade religiosa dilui ainda mais a influência de qualquer grupo religioso único, incluindo o catolicismo, tornando mais desafiador para a Igreja engajar seus seguidores por meio de meios tradicionais. O aumento do secularismo combinado com um ambiente religioso cada vez mais diverso levou a uma diminuição de práticas como a frequência regular à missa, já que muitos suíços priorizam suas crenças pessoais em detrimento da religião institucionalizada. No entanto, o catolicismo permanece uma parte vital do tecido cultural da Suíça, particularmente em cantões onde possui raízes históricas profundas. Nessas regiões, as tradições católicas continuam desempenhando um papel crucial na formação de costumes locais e normas sociais. Mesmo com o declínio na frequência à missa, a Igreja ainda influencia eventos culturais importantes, celebrações e a vida pública. Isso destaca uma dinâmica complexa, onde a importância cultural do catolicismo persiste, mesmo enquanto seu papel como autoridade espiritual diminui. No contexto da vida moderna, essa tendência levanta questões importantes sobre o papel da religião em um mundo cada vez mais secular. À medida que as pessoas se concentram mais em caminhos individuais para a espiritualidade, o desafio está em encontrar maneiras de manter as comunidades religiosas conectadas. Embora a espiritualidade pessoal possa proporcionar um senso de paz e propósito, práticas comunitárias como a missa servem para fortalecer os laços e criar experiências compartilhadas que são cada vez mais raras na sociedade fragmentada de hoje. Para a Igreja Católica na Suíça, o caminho a seguir pode envolver a adaptação a essas dinâmicas em mudança, encontrando novas formas de engajar seguidores que buscam um equilíbrio entre fé pessoal e pertencimento comunitário em um mundo em rápida evolução. Número 4. Áustria 15%. A Áustria, conhecida por sua rica herança católica, enfrenta agora uma grande mudança.
À medida que as taxas de frequência à missa continuam a cair, com apenas 15% dos católicos participando regularmente. Historicamente, o catolicismo estava profundamente entrelaçado com a identidade austríaca, particularmente nas regiões rurais e pequenas cidades onde a igreja frequentemente servia como o coração da vida comunitária. O ritmo da vida diária girava em torno das práticas religiosas e assistir à missa era um evento comunitário que reunia as pessoas. No entanto, à medida que a Áustria abraçou a modernização, o domínio tradicional da igreja enfraqueceu. As gerações mais jovens, em particular, estão se afastando dos costumes religiosos de seus pais e avós, impulsionadas pela crescente secularização que caracteriza grande parte da Europa. Esse declínio na observância religiosa reflete mudanças sociais e econômicas mais amplas dentro do país. A crescente prosperidade da Áustria trouxe consigo uma ênfase maior no individualismo e na autonomia pessoal, levando muitos a priorizar suas próprias liberdades em detrimento das obrigações comunitárias que a religião frequentemente implica. Assistir à missa, antes um hábito profundamente enraizado, agora é visto por muitos como um fardo desnecessário em uma sociedade moderna e acelerada. Mesmo enquanto a Igreja Católica Austríaca tenta se modernizar e abordar questões sociais contemporâneas, ela luta para ressoar com uma população que vê a religião organizada como cada vez mais irrelevante para suas vidas diárias. Os esforços da Igreja para se tornar mais inclusiva e responsiva às mudanças sociais têm obtido resultados mistos. Embora ainda haja respeito cultural pelo catolicismo, particularmente durante festivais religiosos e eventos nacionais, a frequência regular à missa tornou-se mais rara. Essa mudança destaca a tensão entre o passado católico da Áustria e seu presente secular, onde as instituições religiosas devem competir com uma sociedade que valoriza a escolha individual e a realização pessoal em detrimento das práticas comunitárias tradicionais. As implicações mais amplas dessa tendência podem ser vistas em como a vida moderna, com seu foco na autonomia pessoal e nos valores seculares, está redefinindo o papel da religião em muitas partes do mundo. Na Áustria, o desafio é claro: como manter a relevância da fé em um mundo onde os rituais religiosos não são mais centrais na vida das pessoas. Número 5. Espanha, 12%. Antes considerada uma das nações católicas mais devotas da Europa, a Espanha testemunhou uma queda significativa na frequência à missa, com apenas 12% dos católicos participando regularmente dos serviços semanais. A herança católica profundamente enraizada da Espanha ainda é visível em seus grandiosos festivais religiosos, como a Semana Santa, e em suas históricas catedrais, que continuam a se destacar como obras-primas arquitetônicas. No entanto, a prática cotidiana do catolicismo enfraqueceu significativamente ao longo dos anos. O ponto de virada pode ser rastreado ao período pós-Franco, quando a Espanha passou de uma ditadura para uma democracia, levando a uma mudança cultural que abraçou o secularismo e distanciou o governo das instituições religiosas. Essa separação entre igreja e Estado marcou o início de uma nova era, onde a modernização e os valores liberais começaram a remodelar a sociedade espanhola. A rápida expansão da tecnologia moderna, a urbanização e novas formas de pensamento contribuíram para o declínio na observância religiosa. As gerações mais jovens, especialmente aquelas que vivem em áreas urbanas, estão cada vez mais se identificando como não religiosas ou adotando uma abordagem mais individualista à espiritualidade, muitas vezes se afastando completamente da religião organizada. Fatores econômicos também desempenharam um papel fundamental nessa transformação.
Com o aumento das taxas de desemprego e o alto custo de vida, muitos espanhóis enfrentam pressões financeiras que ofuscam as obrigações religiosas tradicionais, levando-os a priorizar suas necessidades imediatas em detrimento da frequência à igreja. Além disso, a posição da Igreja Católica sobre questões sociais controversas, como os direitos LGBTQIA+ e os direitos das mulheres, tem afastado ainda mais uma parte significativa da população, especialmente entre os cidadãos mais jovens e progressistas. À medida que a Espanha evoluiu para uma sociedade mais socialmente liberal, as visões tradicionais da Igreja sobre essas questões têm parecido cada vez mais fora de sintonia com os valores modernos, levando a um crescente distanciamento entre a Igreja e seus seguidores. Para muitos espanhóis, especialmente os jovens, as posições da Igreja sobre esses assuntos parecem rígidas e ultrapassadas, afastando-os ainda mais das práticas religiosas regulares, como a frequência à missa. Apesar disso, o catolicismo continua sendo uma parte integrante da identidade nacional da Espanha. Em áreas rurais, onde as tradições tendem a ser mais fortes, a Igreja ainda desempenha um papel proeminente na vida comunitária. Festivais religiosos, peregrinações e celebrações, como as de Santiago de Compostela ou as procissões de Corpus Christi, ainda atraem grandes multidões, refletindo a influência cultural duradoura do catolicismo. Esses eventos atuam como uma ponte entre o passado religioso da Espanha e seu presente cada vez mais secular, mostrando que, embora a frequência regular, a missa, possa estar diminuindo, as expressões culturais da fé ainda estão vivas e vibrantes. Essa situação na Espanha reflete uma tendência mais ampla observada em muitos países historicamente católicos, onde a modernização, os desafios econômicos e os valores sociais em evolução levaram a uma redefinição da prática religiosa. Seja por meio da espiritualidade pessoal, da participação em eventos religiosos culturais ou do envolvimento em causas de justiça social alinhadas aos princípios da fé, muitos estão redefinindo o que significa ser católico no mundo de hoje. O que você acha sobre esse tema? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 6. Alemanha 10%. A Alemanha, outrora um bastião do catolicismo em regiões como a Baviera, agora enfrenta a dura realidade da queda na participação religiosa, com apenas 10% dos católicos frequentando a missa regularmente. A rica história religiosa do país é marcada por eventos significativos, como a Reforma, que criou uma profunda divisão entre as regiões católicas e protestantes. Essa divisão deixou a Alemanha com um panorama religioso fragmentado que se tornou ainda mais complexo ao longo do tempo. Nos últimos anos, as forças da secularização ganharam impulso particularmente na antiga Alemanha Oriental, onde as práticas religiosas foram agressivamente suprimidas durante a era comunista. Esse legado de secularismo perdura, levando a um declínio notável na frequência à igreja em todo o país. Somando-se a esses desafios históricos e culturais, a Igreja Católica na Alemanha foi profundamente afetada por escândalos, especialmente aqueles envolvendo abusos clericais. Esses escândalos não apenas prejudicaram a reputação da Igreja, mas também levaram a uma perda profunda de confiança entre os fiéis, fazendo com que muitos se distanciassem das instituições religiosas. O impacto desses eventos é sentido em todo o país, onde o descontentamento com a autoridade religiosa continua a crescer. Além disso, à medida que a Alemanha desfruta de prosperidade econômica, o aumento do individualismo e da liberdade pessoal tem incentivado muitos a explorar a espiritualidade por conta própria, priorizando a autonomia pessoal em detrimento das práticas religiosas coletivas. Essa mudança reflete uma tendência mais ampla na vida moderna, onde as pessoas estão cada vez mais buscando significado fora das estruturas tradicionais. Apesar desses desafios, a Igreja Católica na Alemanha continua sendo uma força cultural significativa, especialmente em regiões onde o catolicismo está profundamente enraizado no tecido histórico e social.
A influência da Igreja permanece forte nessas áreas, servindo como um lembrete de que, mesmo com as mudanças na sociedade, há lugares onde a tradição persiste e continua a moldar a identidade das comunidades. Para os indivíduos que navegam por essas transformações, a chave está em equilibrar o respeito pela herança espiritual com o cenário em evolução de crenças pessoais e valores modernos. Número 7. França, 10%. A França, historicamente, um dos centros mais fortes do catolicismo, agora enfrenta uma mudança dramática, com menos de 10% dos católicos frequentando a missa regularmente. Esse declínio significativo tem raízes que remontam à Revolução Francesa, um momento crucial que reformulou a relação da nação com a religião. A Revolução levou à separação formal entre Igreja e Estado, preparando o terreno para o secularismo rigoroso da França, que só se fortaleceu ao longo dos séculos. Hoje, a França se destaca como um dos países mais secularizados da Europa, onde a religião é cada vez mais considerada uma questão privada em vez de pública. Essa mudança alterou fundamentalmente o panorama da prática religiosa no país. A Igreja Católica na França tem enfrentado dificuldades para manter sua influência em uma sociedade que agora prioriza valores seculares em detrimento das tradições religiosas. As forças da urbanização e da modernização apenas aprofundaram essa tendência. Em grandes cidades como Paris, a participação religiosa caiu para alguns dos níveis mais baixos do país, enfatizando ainda mais a divisão entre áreas urbanas e rurais. Essa divisão urbano-rural destaca como a modernização frequentemente afasta as pessoas das práticas tradicionais, levando a uma abordagem mais individualista e menos orientada para a comunidade em relação à fé. Além disso, a má gestão da Igreja em relação a vários escândalos não apenas causou desilusão generalizada, mas também rompeu o profundo vínculo de confiança que antes conectava os fiéis às instituições religiosas. Como resultado, muitos católicos na França se distanciaram da Igreja, contribuindo para essa queda acentuada na frequência à missa. Apesar desses desafios, o catolicismo continua sendo uma força cultural significativa na França. Festividades e eventos religiosos como o Natal, a Páscoa e a Festa da Assunção ainda atraem atenção e participação, mesmo daqueles que podem não frequentar a missa regularmente. Esses eventos nos lembram que a religião mesmo, em uma sociedade secular, pode continuar a moldar a identidade cultural e as tradições nacionais. De muitas maneiras, essa tensão entre secularismo e religião na França reflete uma tendência global mais ampla, onde as práticas religiosas tradicionais estão sendo reinterpretadas no contexto da vida moderna. À medida que as sociedades continuam a evoluir, o desafio está em encontrar um equilíbrio entre preservar a herança religiosa e adaptar-se aos valores contemporâneos. Esse declínio na frequência à missa na França é um indicador revelador de como as instituições religiosas devem se adaptar para permanecerem relevantes no mundo moderno. Com o aumento do individualismo e do secularismo, as formas tradicionais de engajamento com a fé estão sendo repensadas, levando muitos a explorar novas vias de expressão espiritual. Número 8. Países Baixos, 6%. Os Países Baixos, outrora um pilar central do catolicismo na Europa, agora veem apenas 6% de sua população católica frequentando a missa regularmente, um contraste marcante com seu passado religioso. Esse declínio acentuado não é apenas resultado de desinteresse religioso, mas está intimamente ligado à rápida adoção do secularismo e dos valores progressistas no país. Nas últimas décadas, os Países Baixos se posicionaram como líderes globais em políticas liberais, incluindo a legalização da eutanásia do casamento entre pessoas do mesmo sexo e do uso regulamentado de drogas. Essas mudanças culturais e políticas frequentemente se opõem aos ensinamentos tradicionais da Igreja Católica, levando muitos católicos holandeses a questionar a relevância de frequentar a missa em suas vidas diárias.
À medida que o secularismo se enraizou, a liberdade pessoal e a autonomia tornaram-se centrais na sociedade holandesa e práticas religiosas comunitárias, como a frequência à missa, começaram a parecer ultrapassadas para muitos. Essa abordagem individualista à espiritualidade, especialmente entre as gerações mais jovens, distanciou ainda mais as pessoas da Igreja. A Igreja Católica nos Países Baixos também foi enfraquecida por uma série de escândalos e uma diminuição significativa no número de sacerdotes, deixando muitas paróquias sem liderança sólida. Isso levou ao fechamento de inúmeras igrejas, reduzindo ainda mais a presença da Igreja na vida cotidiana. Além dessas mudanças sociais, a Igreja Católica holandesa tem lutado para acompanhar as necessidades e expectativas dos fiéis modernos. As gerações mais jovens, em particular, estão buscando formas mais pessoais e flexíveis de espiritualidade que estejam alinhadas com seus valores individuais, em vez das doutrinas rígidas do catolicismo tradicional. Essa mudança contribuiu para um crescente distanciamento entre a Igreja e as pessoas que ela outrora servia. No entanto, apesar desses desafios, o catolicismo permanece uma parte integral da cultura holandesa, especialmente nas províncias do Sul, onde possui raízes históricas profundas. Aqui, as tradições católicas ainda são celebradas e a Igreja mantém uma presença mais visível. Contudo, o futuro do catolicismo nos Países Baixos pode depender de quão eficazmente a Igreja conseguirá se adaptar aos valores sociais modernos, ao mesmo tempo em que preserva suas crenças fundamentais. Para os católicos holandeses que ainda frequentam a missa, sua fé representa uma mistura de tradição e convicção pessoal, mesmo enquanto a cultura mais ampla continua a se mover em uma direção mais secular. À medida que os Países Baixos continuam a evoluir, a Igreja Católica enfrenta um momento decisivo. Ela deve encontrar novas maneiras de se engajar com uma população que cada vez mais vê a religião como uma escolha pessoal, em vez de uma obrigação comunitária. O desafio será equilibrar a preservação de suas tradições com a necessidade de abordar o cenário moral em transformação do país. Número 9. Luxemburgo, 7%. Luxemburgo, um pequeno porém próspero país situado no coração da Europa, possui uma população predominantemente católica. Apesar disso, apenas 7% dos luxemburgueses frequentam regularmente a missa, refletindo um declínio significativo no engajamento religioso. Essa tendência não é exclusiva de Luxemburgo, mas faz parte de um movimento mais amplo em toda a Europa Ocidental, onde as forças da secularização e uma forte ênfase no individualismo têm reformulado o papel da religião na sociedade. Nesse ambiente cada vez mais secular, práticas religiosas comunitárias, como a frequência à missa, são frequentemente substituídas por formas mais personalizadas de espiritualidade. Essa mudança sugere que muitos luxemburgueses estão buscando uma conexão espiritual em seus próprios termos, separada das estruturas tradicionais da Igreja Católica. As razões para este declínio na frequência à missa são multifacetadas. A globalização introduziu novas influências culturais, trazendo consigo uma diversidade de crenças e estilos de vida que desafiam a predominância de qualquer tradição religiosa única. À medida que Luxemburgo se torna mais multicultural, práticas religiosas, que antes eram vistas como centrais para a identidade nacional, agora são encaradas como escolhas pessoais. A rápida modernização da sociedade também desempenhou um papel, com muitas pessoas descobrindo que suas vidas ocupadas deixam pouco espaço para a observância religiosa regular. Além disso, o avanço do pensamento científico e do racionalismo contribuiu para uma visão de mundo em que práticas religiosas tradicionais às vezes são vistas como ultrapassadas. No entanto, é importante notar que, embora a frequência semanal à missa tenha diminuído, o catolicismo ainda mantém um profundo significado cultural em Luxemburgo. Grandes festividades religiosas como a Páscoa e o Natal continuam sendo momentos importantes para reuniões familiares e celebrações comunitárias.
Esses eventos destacam a presença duradoura do catolicismo na vida pública, mesmo que as práticas diárias tenham diminuído. Na Luxemburgo moderna, o desafio para a Igreja Católica é encontrar maneiras de permanecer relevante em uma sociedade que valoriza cada vez mais a liberdade pessoal e a diversidade em detrimento da adesão às normas tradicionais. No mundo acelerado de hoje, é fácil entender por que as pessoas podem priorizar a espiritualidade pessoal em detrimento dos rituais religiosos coletivos. No entanto, essa mudança levanta questões importantes sobre o futuro da comunidade na vida religiosa. Como as tradições de fé podem manter seu senso de pertencimento e valores compartilhados em um momento em que o individualismo frequentemente ocupa o centro das atenções? Para aqueles que navegam em suas próprias jornadas espirituais, a experiência de Luxemburgo serve como um lembrete de que equilibrar crenças pessoais com um senso de comunidade é uma tarefa complexa, mas importante. Número 10. Bélgica 5%. A Bélgica é um país celebrado por suas magníficas catedrais e história católica profundamente enraizada, agora enfrenta uma das menores taxas de frequência à missa na Europa. Com apenas 5% dos católicos participando regularmente da missa semanal, esse declínio revela muito sobre a transformação da nação. Em Flandres, a região norte de língua holandesa, outrora conhecida como um bastião católico, o afastamento das práticas religiosas tradicionais é particularmente acentuado. A jornada da Bélgica rumo à secularização foi impulsionada por múltiplos fatores, incluindo tensões políticas de longa data que dividem o país entre o norte de língua holandesa e o sul de língua francesa. Esses conflitos políticos, combinados com mudanças econômicas significativas e um movimento mais amplo em direção ao individualismo, enfraqueceram a influência da Igreja na vida cotidiana. A Igreja Católica na Bélgica também foi profundamente afetada por escândalos de abuso clerical, que não apenas prejudicaram a reputação da instituição, mas também abalaram a confiança dos fiéis, criando um profundo senso de desilusão, particularmente evidente entre a geração mais jovem. Muitos jovens belgas estão se distanciando completamente das instituições religiosas, favorecendo uma visão de mundo secular que prioriza a autonomia pessoal em detrimento das crenças tradicionais. Apesar disso, o catolicismo permanece um importante marco cultural na Bélgica, especialmente durante grandes festividades religiosas como a Páscoa e o Natal. Esses eventos ainda atraem atenção pública, servindo como lembretes do patrimônio religioso do país, mesmo enquanto a frequência regular à missa continua a diminuir. A relação em evolução da Bélgica com o catolicismo oferece uma janela para a tendência europeia mais ampla de declínio na participação religiosa. Esse fenômeno não é exclusivo da Bélgica, mas faz parte de um movimento maior em que a modernização, a secularização e o aumento do individualismo estão remodelando como a religião é praticada ou não praticada em todo o continente. A história da Bélgica reflete os desafios que muitos países de maioria católica enfrentam ao navegar pelo delicado equilíbrio entre manter suas tradições religiosas e adaptar-se a um mundo em rápida mudança. Essa transformação contínua levanta questões importantes sobre o futuro da fé em sociedades onde a religião já foi uma força dominante, mas agora está sendo redefinida pelas pressões da vida moderna. Para os fiéis, essa mudança convida à reflexão sobre como permanecer conectados à sua fé em um mundo que valoriza cada vez mais a escolha individual em detrimento da tradição coletiva. Obrigado por ficar conosco até o final. Se você achou esta exploração perspicaz, não deixe de se inscrever para mais conteúdos que instigam a reflexão. Nos vemos no próximo vídeo.